Pessoal, e aí, tudo bem? O trabalho de hoje é para falar sobre vida e obra de Hans Christian Andersen, que nasceu em 1805 e morreu em 1875. Ele foi um escritor dinamarquês, escreveu nada mais nada menos que O Soldadinho de Chumbo, Patinho Feio, A Pequena Sereia, A Roupa Nova do Rei. Imagina vocês, clássicos que se transformaram em filmes posteriormente. E conta que ele foi um menino muito pobre, de uma família muito pobre. A família dele morava num cômodo, num quartinho. E para mim, o pai dele foi o grande responsável por essa criatividade toda que ele teve nos seus contos, nas suas peças teatrais, porque o pai dele contava muita história para ele, adorava contar histórias para ele. E um dos presentes que o pai dele conseguiu dar para ele foi um jogo de fantoche. E então, para mim, o pai dele foi o grande responsável por toda a fama que ele alcançou posteriormente. E acontece que aos 11 anos ele ficou órfão, o pai dele morreu. E daí ele teve que parar de estudar. E imaginem vocês que o que a gente imagina de uma criança de 11 anos. Parou de estudar, foi trabalhar, né? Foi seguir a vida. Ele continuou escrevendo contos, pequenas peças teatrais, e mesmo sem frequentar a escola. Aos 14 anos, chegou na cidade que ele morava uma companhia de teatro. E ele se tornou um frequentador assíduo, ele não perdeu uma peça sequer, assistiu todas. E quando essa companhia de teatro foi embora, ele resolveu ir junto. E daí ele conheceu um conselheiro de estado, que leu uma de suas peças e gostou tanto que acabou dando a ele uma bolsa de estudos. E ele foi estudar. Estudou até os 22 anos, quando terminou seus estudos. Escreveu algumas histórias infantis baseadas no folclore dinamarquês. E seus contos fizeram muito sucesso. E em 1835 e 1842, ele escreveu 6 volumes de contos infantis. E nesses contos, ele sempre passava padrões de comportamento que deveriam ser seguidos pela sociedade. Ele mostrava um confronto entre o forte e o fraco, entre o rico e o pobre, entre o feio e o bonito, que na verdade foram coisas que ele presenciou, ele viveu. E ele buscava demonstrar que todas as pessoas tinham os mesmos direitos. Isso em 1800 alguma coisa, né? Imagina esse cara vivo hoje, ele ia ser tido como um comunista, né? Direitos iguais para todos, capaz. Apesar de ter escrito poesias e romances, que ele escreveu também, além dos contos infantis, ele escreveu poesias e romances, mas foram os seus livros infantis que foi aclamado por toda a Europa. Ele fez muito sucesso mais com os livros infantis. Ele é tão importante na literatura infantil que o dia 2 de abril, que é a data do seu nascimento, é comemorado o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. E isso é comemorado até hoje em muitas escolas. Dia 2 de abril, para tudo, vamos comemorar o Dia Internacional do Livro Infanto-Juvenil. Em homenagem a ele, né? Além disso, o prêmio mais importante, o prêmio internacional mais importante do gênero que leva o nome dele, teve uma representante brasileira em 1982, que foi uma escritora que ganhou esse prêmio, foi a Lígia Bojunga. Bom, sobre as suas obras, para citar algumas, mais de 150 obras, não tenho como citar todas, eu havia dito Soldadinho de Chumbo. Aliás, Soldadinho de Chumbo foi o meu primeiro livro infantil. E eu gostava tanto do livro, e gostava tanto da minha primeira professora, que eu dei o livro para ela. Minha mãe ficou uma fera. Tem o Soldadinho de Chumbo, tem A Pequena Sereia, Agulha de Sezir, Caixinha de Surpresa, A Casa Velha, A Colina dos Elfos, A Margaridinha, A Pastora e o Limpador de Chaminés, e por aí vai. Isso daí é um pouquinho da vida e obra do Hans. Até mais.